Quando vocês estavam falando sobre a experiência positiva, e é claro que quem relatou a sua experiência vem toda aquela carga emocional, e isso realmente nada melhor do que vocês que vivenciaram aquele momento, vocês sabem realmente o que vocês sentiram. Os novos que estão chegando, como eu estava conversando, não sei se foi com a Soraya, ou muitas pessoas eu acabei conversando rapidamente, e com 20 anos de experiência, às vezes 30 anos de experiência, algumas pessoas disseram, poxa, a gente vai ficando um pouco calejado, né? Mas tentem se lembrar dos primeiros momentos. Então aquela carga emocional que às vezes ainda hoje vem, é claro que vem, mas não vem com tanta intensidade como com aquelas pessoas que estão ali no primeiro momento se deparando com muitas questões que a gente volta para casa questionando a vida, né? Questionando o nosso lugar, a nossa função, ou seja, muitas coisas. Então, o que eu pensei para o dia de hoje? Trazer algumas advertências, algumas reflexões, porque eu sei e realmente acredito, se a gente trabalhar cada vez mais a nossa inteligência emocional, é claro que estaremos mais capacitados e preparados para lidar com essas situações tão adversas e tão difíceis, porque elas nos tocam, não é a razão, né? Muitas vezes a gente fica emocionado e a gente nem sabe por quê. O que será que aconteceu naquela situação que mexeu tanto comigo? Às vezes as palavras não dão conta para justificar ou para explicar o que foi que aconteceu. Então eu vou trazer para vocês algumas reflexões, apesar do tempo ser muito rápido, mas depois vocês também terão a oportunidade de fazer uma avaliação e um feedback que eu recebo isso. Vamos ver se vocês conseguirão tirar algum proveito disso que eu preparei para vocês. Cadê aqui? Então a ideia, né, trabalhar a inteligência emocional, o quanto que a comunicação é importante e o grupo. E ouvindo também o depoimento, o poder que vocês têm. Porque uma pessoa que realmente investe naquele momento da intimação, porque foi o que os colegas disseram, você pode simplesmente ir e cumprir a sua função, ou não, você investir na relação com aquela pessoa porque você foi tocado por ela de alguma forma emocionalmente. Então são vários direcionamentos que a gente pode dar para tudo na vida. Essa imagem aí ilustra bem ali o que está aparente, né, no caso desse iceberg, o nosso consciente, e o que está submerso é o nosso inconsciente. Só que nós temos pouquíssimo acesso ao nosso inconsciente. E não é por conta do tempo de vida que nós temos cronológico que a gente tem mais conhecimento dele. Às vezes uma pessoa muito mais jovem, ela tem muito mais sabedoria do que uma pessoa, um adolescente de 60 anos. Tá? Então eu penso que algumas reflexões contribuem sim para que cada vez mais a gente possa entrar em contato e nos conhecer cada vez mais. Porque quanto mais eu puder me conhecer, quanto mais eu puder trabalhar as minhas emoções, eu vou estar mais capacitado para lidar com qualquer situação difícil na minha vida. Então, como eu estava chamando a atenção para o encontro, eu realmente não sei se o que aconteceu aqui foi um encontro. Por quê? Eu considero o encontro a partir do momento que vocês de fato serão escutados. Ouvir, todos nós estamos ouvindo, porque eu pude observar que não tem nenhum deficiente auditivo aqui. Mas escutar é escutar nas entrelinhas e realmente observar as atitudes que vão acontecer a partir daquilo que foi dito aqui. Então essa é a diferença de ouvir e escutar. Quando a colega estava relatando, qual que é o seu nome mesmo? Estou vendo, Helena. Relatou aquilo que aconteceu, né? Naquele momento eu considero que ela escutou, porque ela se conectou com a emoção, mesma história da máquina de costura. Ele não foi lá simplesmente ouviu o que era para ser dito, para ser feito e realizou. Não, ele escutou aquela situação, ele entrou em contato, ele se conectou com aquela pessoa. E nós sabemos quando nós conversamos com alguém, se alguém está nos ouvindo ou se aquela pessoa está nos escutando. A escuta é diferente, a escuta é algo mais profundo, é algo mais que tem mais conexão. E nós sabemos que hoje em dia, como já foi dito aqui de diversas formas, as pessoas não se escutam porque os contatos são absolutamente superficiais e as pessoas estão adoecendo sim, cada vez mais, por conta dessa superficialidade.
Então, falar é uma necessidade e escutar é uma arte. Nós desenvolvemos a escuta, ou não. Ou passamos a vida inteira sem escutar. Então, estou preocupada aqui um pouquinho com o tempo. A diferença de escutar e ouvir. Então, pensem ali na relação, acho que fica mais fácil, pensando na relação com a esposa, com as pessoas mais importantes, ou com os filhos, ou com uma mãe, ou com o marido. Eu acho que aí fica mais fácil para a gente identificar. Então, vão fazendo, conforme eu for falando, façam questionamentos com relação à forma como vocês se relacionam com essas pessoas. Vocês criam espaço para que, de fato, aconteça uma escuta entre vocês e essas pessoas importantes? O que significa isso? Por exemplo, às vezes uma pessoa tão experiente, conversando com uma pessoa tão inexperiente, é muito fácil a gente não escutar. É muito fácil eu chegar para o Marcelo e falar: Marcelo, faça isso, aquilo, aquilo outro, eu sei, porque afinal de contas eu sou tão experiente, eu já desenvolvi várias teorias no decorrer da minha vida, e com isso o outro deixa de existir na relação. Então prestem bastante atenção. E uma dica, uma orientação que eu sempre faço: façam perguntas antes de falar aquilo que vocês sabem. Façam perguntas. Muitas vezes, numa terapia familiar, os casais que vivem juntos há tantos anos, eles se surpreendem. Poxa, eu não sabia, você nunca me disse isso. Nunca disse por quê? Porque ele nunca perguntou. E porque imagina também que se perguntar vai ofender, vai magoar, o outro também não tem coragem para falar. E a intimidade, a gente pode avaliar a intimidade a partir do momento que eu tenho coragem de falar o que eu penso e o que eu sinto para o outro. E geralmente não existe espaço nas relações para isso. Então, ruídos na comunicação. Uma questão são algumas advertências. Prestem atenção como é que vocês se posicionam simbolicamente na relação com as pessoas. É claro que de vez em quando a gente ocupa esse lugar. O que eu gostaria que vocês fizessem nessa autoavaliação é o que predomina. Se predominantemente acabam ocupando esse lugar, aonde eu inicio uma conversa que acaba combinando no quê? Numa disputa. Quem é que tem razão? Então eu não estou mais te escutando, nem você está me escutando, eu estou querendo falar a minha verdade, te convencer da minha verdade, a força, e você está fazendo o mesmo, ou seja, um abismo entre as pessoas, uma separação, uma solidão. Então vão verificando como é que vocês se relacionam predominantemente com as pessoas que vocês consideram importantes, né? Porque tudo isso é um investimento na relação. E a tendência de uma pessoa, às vezes, muito eficiente, muito autossuficiente, muito determinada, muito decidida, a tendência é a solidão. Porque eu faço, eu sei, eu resolvo, eu não preciso, eu sou rápido, eu administro tudo. Eu. Geralmente trata-se de uma característica bastante narcisista e a tendência é o quê? É o isolamento. Ou seja, eu conversando com você, a partir do momento que eu não pergunto o que você pensa e apenas falo o que eu acho que você está pensando, eu não estou conversando com você. Eu estou conversando comigo, com os meus pensamentos projetados em você. Eu não estou dando oportunidade para que você apareça nessa relação comigo. Isso é absolutamente comum. Quanto mais experiente, mais desenvolvimento intelectual tem a pessoa, maior a probabilidade de acontecer isso. Porque nós nos desenvolvemos intelectualmente e emocionalmente. Muitas pessoas conquistam cargos altíssimos, têm uma crise emocional porque não suportam os desafios emocionais que às vezes aquela função acaba exigindo. Eu trabalho em clínica psiquiátrica há 20 anos e é muito comum pessoas assim com alto poder intelectual, e aí as famílias têm muita dificuldade de aceitar como que fulano é procurador, como que fulano é desembargador e tudo mais, e teve um surto psicótico. Tem. Então vamos ficar atentos a essas questões. A questão da ilusão, geralmente a gente imagina que está acontecendo um diálogo, e geralmente não está. Então avaliem essas advertências que eu estou trazendo. Porque como que podemos avaliar se realmente o outro está me escutando, não ouvindo, observando depois as atitudes? Como eu sei que os meus pacientes me escutam?
observando as modificações na vida deles. Pô, está em tratamento, não mudou nada. Não está existindo tratamento nenhum. O que vocês estão fazendo hoje é o que vocês faziam da mesma forma há 10 anos atrás? A forma que trata o filho hoje é a mesma que tratava 5 anos atrás? A forma que eu me relaciono com os meus colegas e os conflitos que eu tenho na minha vida são os mesmos que aconteciam há 10 anos atrás? Estou rodando em círculo, tem alguma coisa errada. A gente precisa parar para pensar, se analisar, para tentar dar um passo a mais nesse desenvolvimento emocional. Eu sei que são questões profundas, complexas, mas cada um vai captar, na medida do possível. Uma outra questão, tentem, o que vocês imaginam que significa essa imagem também? Com tudo isso, claro que cada um poderia fazer uma interpretação, vou compartilhar com vocês a que eu fiz. Com tudo isso, com todos esses perigos, esses equívocos, facilmente a gente estabelece com aquelas características uma relação de objeto com o outro. Se eu não dou espaço para saber o que você pensa, se eu não dou espaço para que você se expresse, se eu não dou oportunidade, se eu não me interesso, por que olha, um exemplo bem comum. A gente faz um projeto, aí a gente vai lá, projeto seja do que for, uma viagem, qualquer coisa, né? A gente vai lá e conversa com a pessoa, vamos supor, com a esposa, ou com o filho, ou com a cunhada, seja com quem for, ou no trabalho. Aí a pessoa vem e nos frustra porque ela está pensando totalmente diferente. Nesse momento, causa um grande desconforto, porque é muito fácil quando o outro pensa exatamente como eu. E aí flui tranquilamente. O momento do desafio é o momento desse conflito. Aí eu venho toda feliz apresentar o meu projeto para você e você, não, pera um pouquinho, espera um pouquinho, por que não pode ser assim? Porque eu pensei de outra forma. Aí é que entra a tal da inteligência emocional. Porque se eu não dou espaço e realmente não tenho interesse em entender por que você pensa diferente de mim, e se eu tenho poder para isso, no caso uma relação pais e filhos, muito facilmente eu trato o outro como objeto. Eu manipulo o outro de acordo com o poder que eu tenho, ou a hierarquia que eu tenho naquela família, por exemplo. Então tentem verificar também se predominantemente esse tipo de relação acontece na vida de vocês. A questão da empatia, que aconteceu nesses relatos, nesses exemplos, é um exemplo de empatia. Vocês se conectaram com aquela pessoa, vocês se colocaram no lugar daquela pessoa. Olha como que mudou todo o enfoque, todo o direcionamento do trabalho. Olha como vocês se sentiram gratificados, valorizados. Por quê? Porque teve emoção, não foi algo pragmático, frio. Claro que eu sei que não seria possível, imagina, com tanta correria, fazer essa conexão o tempo todo. Não sou ingênua para pensar nisso. Mas uma vez ou outra, acho que é muito importante que isso possa acontecer. Então a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma das funções mais importantes da inteligência. Sabiam que isso é muito avaliado e considerado? Porque a pessoa muito infantil emocionalmente, ela é muito narcisista, ela é muito egoísta. Eu quero, é na minha hora, do meu jeito, é como eu quero, eu sei, eu. Não existe o outro na relação. E nesse momento, quando o outro existe, quando você considera o outro, você está demonstrando grau de maturidade. Então isso nas avaliações psicológicas, por exemplo, isso é muito considerado. Então ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. É o exemplo que eu estava dando. Muitas vezes, eu te conheço, Soraya, eu te conheço há 20 anos. Quando você coça a cabeça assim, nem precisa falar, já sei o que é. Já sei o que você está pensando. O meu marido, ele cruzou a perna assim, eu já sei, nem preciso perguntar. Opa, maior engano. Perguntem, porque vocês estão perdendo a oportunidade de descobrir um pouquinho mais sobre aquela pessoa. Aquela pessoa não mudou nunca na vida? A vida inteira cruzar a perna significa isso? Isso é muito empobrecido. Então não percam a oportunidade de fazer perguntas. Não fique nesse lugar desse suposto saber. Eu sei.
Não, vamos deixar de lado um pouquinho esse eu com letra maiúscula, que ele só atrapalha. Já vou terminar, tá, pessoal? Silenciar a própria mente, isso é um exercício bem difícil, mas é possível. O que eu quero dizer com isso? Também é algo bem complexo, mas vou tentar em poucas palavras. Quando vocês conversarem com alguém, claro, momentos que vocês avaliarem que são momentos importantes que vale a pena investir naquela pessoa. Nada disso é possível fazer o tempo todo. Tentem. Então eu tenho um valor, eu tenho uma ideia, e a sua é muito diferente da minha. Isso causa um desconforto muito grande. Tentem fazer um enorme esforço para deixar de lado o que vocês pensam e tentar entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Mesmo que depois vocês voltem para de vocês, né? E até no momento de uma orientação para o filho, coloquem, né, a orientação que vocês acham que é a mais adequada. Mas façam esse exercício antes de fazer a tal orientação. A pessoa que está do outro lado vai se sentir tão valorizada, tão reconhecida. Por quê? Porque ela está existindo na relação. Não tem nada pior do que alguém, tudo bem, eu estou sentado na sua frente e tudo mais, mas você é um pai tão castrador, tão autoritário, que o filho fica tão submetido que ele não existe naquela relação. É claro que vai aparecer um sintoma a partir daí. Então verifiquem isso também. Se vocês conseguem, pelo menos durante uma semana, fazer isso uma vez, está ótimo. O problema é que às vezes uma pessoa não faz isso uma vez na vida. Ela age a vida inteira dessa forma bastante autoritária. Uma outra questão também, a singularidade. É muito confortável a regra. Os homens funcionam dessa forma, as mulheres daquela forma, pessoal de tal lugar pensa desse jeito. E a singularidade? Quando eu crio uma regra, eu me distancio de todo mundo. Agora, quando eu olho singularmente, eu me aproximo. Então, vocês estão vendo que a minha intenção é justamente trabalhar o quê? A aproximação, né? Que isso é construído com o decorrer dos anos. Essa é uma iniciativa. Quem sabe, eu digo quem sabe, porque vamos avaliar as consequências. Hoje pode ser lindo, a gente confecciona esse documento, vem para a administração, vocês fazem a leitura e blá, 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 blá. Vamos avaliar depois se os efeitos, né, disso que aconteceu hoje, aí é que vamos poder se nomear como um encontro. Ou talvez como apenas uma reunião. E a questão do feedback também é muito importante. Tem que ter muita coragem para criar oportunidade de feedbacks nas relações. Nem sempre é possível, mas tentem uma vez ou outra. Numa relação que vocês avaliam como sendo importante, vocês precisam dar oportunidade para que o outro realmente se sinta à vontade, porque às vezes o outro fala, você está achando que ele está dando feedback, mas ele tem tanto receio que ele está falando que você gostaria que o escutasse, né? Então também criar intimidade suficiente para que o outro possa falar o que pensa, pelo menos uma vez ou outra. Isso também é bem importante. Então, a questão é, tentem avaliar se o que vocês estão fazendo hoje é muito parecido, pensando no comportamento, se é muito parecido com o que vocês faziam há um ano atrás. Mas um ano é tão pouco tempo. Gente, mas em um ano dá para mudar e trabalhar muitas questões. A gente precisa se desenvolver. Não dá para envelhecer, além de envelhecer, já ficando com ruga, né, todo flácido, cabelo branco e tudo mais, ainda não ter sabedoria. Então que pelo menos possa compensar, ser um velhinho, mas um velhinho sábio, acolhedor, que possa realmente confortar as pessoas que o rodeiam. Eu penso que isso, as pessoas que envelhecem com sabedoria não se angustiam com a velhice. Agora, quem não tem a sabedoria fica desesperadamente tentando reparar o corpo. Por quê? Porque se não cuidar do corpo não vai sobrar nada. Então, pelo menos invistam no interior. Isso é o que estrutura qualquer pessoa. Muitas pessoas ficam desesperadas, vocês sabem, vocês conhecem, com o envelhecimento do corpo. Por quê? Porque a mente está muito empobrecida. Então, sem falar, você não pode dizer o que pensa e o que sente, o que quer.
Sem escutar, você nada pode saber do outro. Lembrando da diferença do escutar e do ouvir. Se eu quero conhecer aquela pessoa que eu considero importante, eu preciso aprender a escutá-la. Então, a ideia é justamente, eu também tenho as minhas teorias, é muito difícil desconstruí-las, e geralmente, isso que eu estou falando é teoria na formação, por exemplo, da psicanálise. Todas as pessoas que chegam no consultório, o objetivo do analista é desconstruir as teorias que ela construiu até então. Por quê? Porque se ela chegou e ela está sofrendo, isso significa que as teorias que ela construiu não servem, pelo menos para esse momento. Então é o momento de desconstruí-las e colocar outras naquele lugar. Então, se estamos sofrendo, é claro que sofremos, não vamos olhar para o outro e responsabilizar o outro. Isso também é absolutamente infantil. Vamos olhar para nós e ver o que eu preciso mudar em mim. Não é no meu marido, não é na minha sogra, não é no cachorro, no vizinho. Claro que o outro precisa mudar, mas é a responsabilidade do outro. O que eu estou contribuindo naquela relação para aquele problema? Essa é uma atitude bastante madura. Então vamos desconstruir algumas formas de se relacionar, né? E eu trouxe para vocês alguns pensamentos, algumas reflexões. E quero agradecer também pela oportunidade de poder ter escutado vocês e conhecer um pouquinho mais dessa função, que realmente vocês puderam perceber o poder que vocês têm. Vocês têm o poder, muitas vezes, de dar um outro direcionamento, se tiver essa disponibilidade interna. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu acompanho, já compartilhei com vocês que um pouquinho eu conheço, é muito difícil. Mas se de 10 vocês tiverem uma oportunidade, como é gratificante, isso que nos alimenta. Né? O que nos alimenta são esses bons sentimentos. É isso que nos sustenta, penso eu. Né? Então, obrigada, gente, pela atenção de vocês e que vocês tenham um encontro, mas vamos avaliar depois. Tá bem? Obrigada.